bem-vindos a mais um pequeno grupo. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos da palavra de Deus, um brilhante trabalho aí que os nossos pastores estão fazendo, Reverendo Rodrigo, Reverendo Isaac, o irmão Felipe. E aí a gente fecha esse ciclo semanal com o PG da quinta, se preparando para a nossa devocional no domingo, certo? A nossa transmissão matinal e noturna. Gente, hoje é um dia muito interessante e um dia muito bom para nós estudarmos, porque hoje nós vamos terminar a carta de Pedro, certo? A carta de Pedro, ela conclui a segunda carta de Pedro conclui no seu capítulo 3, são 3 capítulos apenas. Essa é a terceira semana e última que nós vamos concluir e vamos terminar essa carta. E esse é o capítulo mais escatológico da carta, ok? A gente pode dizer isso, que é um capítulo bastante escatológico. Ele fala muito da segunda vinda do Senhor e de como será isso. Então é bastante interessante e muitas pessoas elas tiram muitas conclusões precipitadas quanto a isso e a gente vai ver por quê, ok? Então, se a gente puder ler aí a carta de Pedro, a segunda Pedro, capítulo 3, vamos ler dos versículos 1 a 7, ok? 1 Pedro 3, do 1 a 7. Eu não fico com óculos por causa dos refletores. Aí eles ficam dando um reflexo muito grande na câmera. Aí eu estou evitando usar o óculos aqui da meditação. Mas para ler eu tenho que usar, que não tem jeito. Certo? Então ele vai dizer assim, ó, 2 Pedro, a partir do versículo 1 do capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ok? Então, gente, a gente vai meditar agora na palavra do Senhor, ok? E eu li os primeiros 7 versículos porque a gente vai repassar para eles e vai repassar para todos os outros versículos. Vamos ver todo o capítulo, ok? Nós temos aí o público, não é? Que Pedro ele escreve as suas cartas, ele iniciou, ele vai fechar com chave de ouro aqui, certo? Ele vai falar o destino dos falsos mestres, porque a gente viu os falsos mestres na semana passada, então ele vai falar o destino desses falsos mestres, ok? E o que os aguarda e o que eles estão pregando, qual é o fundamento da heresia deles, como está no versículo 4 e a gente vai discutir, ok? Então, no princípio, Deus ele criou o universo, a gente sabe disso. Deus ele cria o universo, ele cria tudo, ele é a causa de tudo. E nós somos o reflexo, nós somos a reação dessa causa. E o ser humano, ele cria o universo, Deus cria o universo, ele cria o ser humano, agora sim, ele cria o ser humano, este o decepciona e peca,
Então ele vai estabelecer lá em Gênesis 3, no mesmo capítulo da queda, a sua promessa de redenção. E depois dos profetas ele manda o Messias. E depois do Messias morto pelos nossos pecados, mas ressurreto ao terceiro dia, ele vai estabelecer a igreja. E a igreja nos alcança até os dias de hoje. Nos últimos dias, o que é chamado aqui de últimos dias, são os dias tanto de Pedro quanto os dias nossos. Quanto o nosso dia. É o dia entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É isso que o Apocalipse chama de milênio, certo? Se você quiser saber a fundo sobre o Apocalipse, assista tanto a nossa escola dominical, que está retratando sobre Apocalipse, e o reverendo Rodrigo, que está vendo versículo por versículo de Apocalipse na terça. E nós vamos ver aqui, só que bem mais futuramente, depois das epístolas de João e Judas. Ok? Então, até o dia da sua segunda vinda, e aí será o fim. A segunda vinda de Cristo, e aí será o fim. Então, fecha-se a cortina do tempo e abre-se a cortina da eternidade. E é importante nós fazermos uma distinção entre tempo e eternidade. Ok? Tempo se pode medir, eternidade não se pode. E é interessante porque é um dos versículos que as pessoas usam muito heresia, é o versículo 8, e a gente vai ver também sobre isso. Ok? Então, ele vai enfatizar aqui que a mesma verdade que foi ensinada pelos profetas é a verdade que Jesus ensina, é a verdade dos apóstolos, e ela vai triunfar. Essa verdade ela vai triunfar sobre os falsos profetas. Certo? Veja que ele diz aqui no versículo 3, tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, certo? É interessante porque últimos dias, como eu já falei aqui anteriormente, é um termo técnico usado no Novo Testamento para definir os dias entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, os tempos de Pedro são os nossos tempos, são os últimos dias. Porque senão a gente... Eu já ia mexer no óculos, é mania minha, certo? Desculpa, gente. Certo? Então, voltando aqui, por favor. Certo? Os últimos dias aqui significa esse tempo, ok? Ou seja, na época de Pedro já estava surgindo falsos mestres. Era um grande problema aqui para as igrejas da Ásia Menor, os falsos mestres. Como era um problema para Paulo, certo? Como era um problema para uma série de apóstolos. Ou seja, se ele está dizendo que nos últimos dias viram escarnecedores, que são os falsos profetas aqui, os falsos pastores, ele está vivendo os últimos dias. Os últimos dias não são o fim dos dias, as 3 últimas semanas antes de Cristo voltar, não. São esses tempos, são os nossos tempos, são os últimos dias. Virão escarnecedores, ou seja, vai surgir o engano, vai surgir a apostasia. Eles vão ensinar o quê? O que é que os falsos mestres estão ensinando? Veja o versículo 4. A grande mentira. Eles estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está Jesus vindo pela segunda vez? É mentira que Jesus vai voltar. Era isso que eles estavam pregando. E é bem claro, Pedro é bem claro quando ele diz aqui. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é uma grande mentira. Olha o que eles indagavam. E a gente vai ver que Satanás, ele estava por trás disso. Por quê? Porque é da mesma forma como esses falsos profetas agem, foi como Satanás agiu com Éden. Ele chega com dúvidas. Ele chega com perguntas para nós. Qual foi mesmo a ordem que Deus lhe deu? É verdade isso? Você acha que é isso mesmo que vai acontecer? Você acha que ele vai voltar? Você acha que de fato ele ressuscitou? Você acha que existe evangelho? Ele chega retoricamente com perguntas para nos confundir. E da mesma forma que por trás, Satanás ali, ele estava fazendo, ele estava agindo, certo? Ele estava agindo
sobre esses falsos mestres, porque é a mesma forma como Satanás ele se achega na humanidade, certo? Então, o que é que isso a gente pode aprender com as nossas vidas? É que a gente tem que ter cuidado das coisas que a gente tem dúvida, certo? Nós temos que examinar o nosso coração e a cada dia resgatarmos a certeza da salvação. Se alguma coisa está nos incomodando, se alguma coisa está nos gerando dúvida, nós temos que buscar essa certeza cada vez mais em nossas vidas. Porque não é saudável nós termos dúvidas das coisas de Deus. Não é saudável de forma nenhuma. Nós temos que controlar o nosso coração quanto a isso. Se existe dúvida, vamos atrás das respostas. Por quê? Porque Satanás ele está esperando a nossa dúvida. Que nós não possamos, de forma nenhuma, ter dúvida. Se você tem alguma dúvida na escola dominical, pergunte. Se você tem alguma dúvida nesse PG, pergunte. Não saia das coisas de Deus. Na verdade, nós não devemos sair com nada. Mas nós não devemos sair das coisas de Deus com dúvida. Certo? Tem coisas que a gente não vai lhe responder com tanta precisão. Qual é a origem do mal? Aí tem coisas que são bem mais profundas. Mas a maioria delas, a Bíblia, ela nos responde. Porque a própria Bíblia não tem tudo, não tem toda a mente de Deus aqui na Bíblia pra gente, mas tem o que é suficiente pra gente estar aqui na palavra de Deus. Ok? Então, indo agora para o versículo 5 e 6, diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Eles esquecem de quem criou o universo. Eles esquecem que tudo surgiu pela palavra de Deus. E o esquecimento aqui não é falta de memória. O esquecimento é porque não é conveniente. É porque eles são rebeldes contra a palavra de Deus. Tem aquele que você realmente esquece porque a sua memória falhou. E tem aquilo que você deixa pra lá porque não é conveniente pra você. Certo? Tem gente que tem problema pra pagar. Então, por exemplo, quem é um mau pagador, ele de fato ele esquece que tem que pagar as coisas porque de tanto ele não pagar, aquilo ali é conveniente para ele. Certo? Então, de fato, ele vai esquecendo. E realmente ele esquece. Chega uma hora que ele apaga da memória dele. Por quê? Porque ele não tem esse hábito. Certo? Se você parar de ler a Bíblia, você vai esquecer que tem que ler a Bíblia, que tem que orar. Aquilo vai lhe esquecendo, porque aquilo não é tão conveniente para você. Você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que orar todo dia, você tem que fazer devocionais para aquilo ali se tornar um hábito. Se você esquecer de ir para a igreja, se você deixar de ir para a igreja, na verdade, você daqui a pouco vai esquecer que domingo é o dia do Senhor. Aquilo ali vai apagando. Caiu no esquecimento daqueles homens honrar a Deus, tratar Deus como Deus, tratar Deus como Criador, porque aquilo deixou de ser conveniente para eles. Aquilo deixou de interessar a eles. E aí cai no esquecimento. Deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra. Esquecem quem manda, esquecem quem criou todas as coisas, esquecem que pela sua palavra as coisas foram criadas, o mundo existe e que o mundo foi criado pela sua palavra. Deus já provou que ele derrama juízo sobre o mundo. Ele já provou. Ele não vai fazer pela segunda vez. Perdão, ele não vai fazer pela primeira vez. Ele já fez. Ele destruiu o mundo com água, na época de Noé. É o que o versículo 6 vai nos lembrar. Pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Todos morreram afogados em água. Quem não morreu? Quem estava na arca. E Pedro gosta muito de retratar e retomar a história de Noé, porque a história de Noé é uma história fantástica. E nos lembra sobre o juízo de Deus. Deus já executou o juízo sobre a nação. Olha lá o dilúvio. Quem olha para trás vê que Deus providenciou juízo. E o que é que vem na frente? Na frente vem o fogo.
Se lá atrás Deus acabou com o mundo com água, Deus vai derreter o mundo. É isso que Pedro vai nos dizer. Aqui o elemento fogo, criação também de Deus, vai ser fundamental para a destruição de tudo, para o fim de tudo. Eu não digo destruição, porque não que as coisas serão aniquiladas, mas vão causar danos. Veja, Deus destruiu a humanidade com o dilúvio, mas o planeta não foi destruído, certo? A mesma coisa vai acontecer um abalo com o elemento fogo, mas o mundo não será destruído. Nós sabemos que tudo será transformado, novo céu e nova terra para a eternidade, adaptado para a eternidade, certo? Vamos mergulhar nisso aqui, porque ele vai dizer a partir do versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, olha, o juízo final acontecerá também segundo a palavra de Deus, é isso que ele diz no versículo 7, certo? É essa palavra, essa mesma palavra que criou, essa mesma palavra que determinou o dilúvio lá para Noé, vai também determinar a destruição, certo? De todas as coisas, e será pelo fogo. O juízo final será pela palavra de Deus e pelo fogo, certo? Ou seja, essa a gente pode denominar como uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. Eu acho que o roteirista mais criativo de Hollywood, ele não consegue contemplar a magnitude dessa destruição, certo? Porque, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, serão entesourados pelo fogo. Os céus, imagine que não é só esse céu visível a nós. O universo será derretido pelo fogo. Essa é a magnitude disso. O universo será derretido pelo fogo. Mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetros cairá sobre a cabeça da humanidade, derretida pelo fogo. Veja o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. A terra, os elementos, os céus vão cair sobre a cabeça da humanidade. Eles serão abrasados, eles se desfarão. Eles vão derreter. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Veja o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 12. Não sou eu que estou inventando, não é ninguém que está inventando. É Pedro que está inspirado aqui, que escreveu no versículo 12 o que? Os elementos abrasados se derreterão. É o fogo que traz o juízo de Deus sobre todo o pecado, sobre toda a maldade da humanidade. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Ou seja, não tem como escapar do juízo de Deus. Imagina a cena. É a mesma coisa que diz lá em Apocalipse 6,17, o teto do universo. Ele vai começar a cair sobre a cabeça dos ímpios. Não dá para se esconder. Não tem como se esconder. Não é o teto desse céu só não. É o teto dos céus que vai cair sobre a cabeça dos ímpios. 1985. O então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele, na sua obra Perestroika, ele vai dizer que o arsenal nuclear, certo?
que Gorbachev ele tinha na União Soviética era capaz de destruir o planeta 27 vezes. E transformar o planeta, abre aspas, em poeira cósmica. Dizendo que não precisa de uma intervenção divina para o mundo acabar. Não precisa. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que o mundo ele só vai acabar, ele não vai acabar desse jeito. Ele só vai acabar por uma intervenção divina. Não é o homem que vai acionar esse gatilho. Quem vai acionar esse gatilho é o nosso Deus. Certo? E os ímpios dizem, abre a boca e diz, cadê a segunda vida de Cristo? Cadê que ele não volta? Tá vendo que vocês estão delirando? Mas muitas vezes a igreja também se pergunta, diante de tanta maldade, a gente faz essas perguntas, diante de tanta injustiça, a gente pergunta, por que Jesus não volta logo? Olha o que está acontecendo no mundo. Olha as coisas que estão acontecendo. Olha as atrocidades que acontecem no universo. Por que Cristo não volta logo? Ou seja, é o anseio pela volta de Cristo. E aí eu queria que a gente voltasse aqui para o texto no versículo 8, certo? O versículo 8 nos diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por que ele entrou nesse assunto, né? Ah, então quer dizer que 1000 anos para a gente é um dia para Deus? 1000 anos, o milênio é um dia para Deus? Então, olha aí, 2000 anos, né? São só 2 dias para Deus. Só se passou 2 dias depois da segunda vinda de Cristo, né? Um dia e pouco, porque um dia para Deus é 1000 anos para a gente. O que ele quer dizer com isso? É literal mesmo? O tempo de Deus é um dia para ele, é 1000 anos para a gente? Por quê? Porque as pessoas abrem a boca para dizer que em cima de 2 Pedro 3,8, certo? O mundo foi criado, né? A obra da criação contempla 7000 anos, porque cada dia são 1000 anos, né? Para Deus ali, o dia, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 1000 anos, 2000, 3000 anos, até 7000 anos, quando ele conclui tudo. E aí, a gente pode usar isso como base? Ele não quer dizer aqui que quando passa 1000 anos, né, para nós, passa um dia para Deus. Não é isso que ele quer dizer, certo? Ele quer dizer que na perspectiva de eternidade, veja, Deus ele é eterno, nós não somos. Por isso que não entra um pouco na nossa cabeça isso, certo? Deus que é eterno, o que é 1000 anos para ele? 1000 anos para ele é como se fosse um dia para a gente. 1000 anos para ele é pouco. Por quê? Porque ele vive eternamente. Na nossa perspectiva limitada de viver no máximo 80, 90 anos, certo? 1000 anos para a gente não vai viver nenhum décimo disso, certo? É muita coisa. Mas para Deus que é eterno, o que é 1000 anos? É um dia. É isso que ele quer dizer. Deus é eterno. Deus ele é infinito. O que é muito pra gente é pouco para Deus. Essa é a diferença. Não é que Deus ele vive 1000 anos como se fosse um dia pra gente. Não, de forma nenhuma. Mas 1000 anos para ele não é nada porque ele é eterno. Tire 10.000 anos da eternidade. Quanto é que sobra? Tire 1 bilhão de anos da eternidade. Quanto é que sobra? Sobra uma eternidade, gente. Fica quanto? A gente não sabe, é eterno. Ou seja, é uma eternidade. O que é 1000 anos para Deus? É um dia, é pouco. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que é literalmente 1000 anos, aquelas horas, 24 horas por dia, e ali, não, de forma nenhuma. Não entenda isso ao pé da letra, certo? Essa é a ideia. Então, quando a gente chega no versículo 9, ele diz assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é outro versículo polêmico, né? Ele está dizendo, olha, ele não está atrasado na sua segunda vinda, certo? Como muitas pessoas aí julgam a demora, certo? De forma nenhuma. O retardamento da promessa não é do Senhor, certo? De forma nenhuma. Alguns julgam ele está demorando, como eu disse, mas por que ainda ele não veio? Por que ele ainda não veio? Certo? E ele vai dizer, ó, que a misericórdia de Deus, ela se estende. Olha como ele está falando aqui, ó, a misericórdia, ele é longânimo para convosco, com todos os seus, para que todos os seus cheguem ao arrependimento. Ele não vai voltar até todos que são seus se arrependerem. Até todos que são seus estiverem de fato convertidos. Mas todos quem? O universo todo? Isso aqui é universalismo? Não. Não existe universalismo. É claro que não são todos aqui. Aqui é todos os salvos, todos os seus. Todas as pessoas, sem acepção, serão salvas. Todas as raças, todos os povos, ricos e pobres, negros e brancos, africanos e brasileiros, brasileiros e norte-americanos, asiáticos e americanos, asiáticos e europeus, todas as nações, elas vão ser salvas. Esse é o universalismo aqui, mas não todo mundo, certo? De forma nenhuma. Esse não é, isso não faz parte do plano de Deus. São todos os que são chamados. E quando todos os eleitos forem chamados, Jesus voltará. Jesus voltará quando toda a sua igreja, ela for chamada. Dentro do plano dele. Quem é que sabe isso? Só ele. Quem é que sabe quantos eleitos ainda faltam para ser evangelizado? Só ele. Certo? Essa é a ideia aqui. Vá, por favor, volte aí algumas páginas em 2 Timóteo 2, do 1 ao 4. Certo? 2 Timóteo 2, do 1 ao 4, para eu provar a você que a Bíblia não se contradiz. Quando Pedro ele escreve aqui, certo? Que não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, ele está falando de todos os eleitos, certo? De todos os eleitos, ok? Por quê? Porque Deus quer que o ímpio pereça, porque ele decretou que o ímpio caia, certo? Isso é um fato, certo? Agora, quando ele fala de todos os homens, aí a gente vai completar com que Paulo fala a 1 Timóteo, lá no capítulo 2, todas as classes de homens, certo? Todos os povos, todas as raças. Isso, o evangelho, ele é inclusivo, certo? Veja aí, 1 Timóteo 2 diz assim, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Olha como ele diz assim, todos os homens, mas olha como ele está falando de classe. Veja o versículo 2, como ele está falando de classes, de reis, se acham investidos de autoridades, das autoridades, dos reis, certo? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Quem vivamos? Nós, os súditos, certo? Ou seja, para que autoridades e aqueles que se submetem a autoridades, certo? Vivam a vida mansa com toda piedade e respeito. Olha que ele não está falando de toda a humanidade, todo mundo existente, o universo todo. Não. Ele está falando sobre classes, ele está falando de reis e aqueles que se submetem a reis. Ou seja, ele está falando de autoridades e daqueles que se submetem, ele está falando de ricos e de pobres, ele está falando de todas as classes de homens. Essa é a lógica de Paulo aqui. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os tipos de homens, todas as classes de homens sejam salvos. As classes. Aqui ele está distinguindo classes. Se você ler 1 Timóteo 2, 4 separado, aí você vai dizer, não, Deus quer que todo mundo seja salvo. Agora, se você ler o contexto, você não pode ler o texto fora de contexto, aí você vai ver que, de fato, ali ele está falando de classes. Reis e aqueles que se submetem aos reis. Ricos e pobres. Certo?
São classes, são pessoas com autoridades, pessoas sem autoridades, pessoas que se submetem, pessoas que mandam, são classes. Essa é a ideia aqui. Como a Bíblia não tem contradição, eu não posso chegar em 2 Pedro 3,9 e dizer que Deus quer que todos, né, que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. Né? Se Deus quisesse que todos chegassem ao arrependimento, Jesus morreria por todos. Não, a expiação ela é limitada, ok? Jesus só morre pelos seus, certo? E esses eles não se perdem, nenhum deles, ok? Então, aqui, voltando, né, para o versículo 10, certo? Ele vai dizer aqui no início do versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como espreititoso estrondo. Estrepitoso estrondo. Desculpa, gente. Certo? Então ele vai dizer, ó, como assim? Certo? Significa que quando Jesus voltar, não vai ser um dia óbvio. Ele vai voltar como ladrão. O que significa Jesus voltar como ladrão? Significa que ele vai voltar sem avisar, certo? O ladrão, ele não avisa quando ele vai lhe assaltar, certo? E vai ser num dia óbvio, vai ser num dia assim, ó, dia a dia. Você vai simplesmente sair para o seu trabalho, outros, quando Jesus voltar, vão estar dormindo, outros vão estar trabalhando, outros vão estar no cinema, outros vão estar no trânsito, se estressando no trânsito, outros vão estar no flagra do pecado. Ele vai voltar num dia tranquilo, num dia que você vai dizer assim, poxa, não está acontecendo nada. Assim como veio o dilúvio nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, quando as pessoas estavam casando, dando-se em casamento, Deus ele manda o dilúvio. Quando ninguém espera. Ele vem como ladrão. Jesus virá num dia qualquer. Ele vai pegar a gente em todos os locais, fazendo várias coisas. Assim como foi nos tempos de Noé. E você e eu, nós temos que parar de investir na terra. Certo? E elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, tudo que eu compro aqui, eu tenho uma coleção de DVDs. Vocês sabem disso. Amo meus DVDs. Livros. Eu busco tanto. O meu crescimento espiritual vai ser muito útil. Vai ser uma bênção. E é útil para eu amadurecer a minha esperança, a minha fé. Mas no céu, para que esperança? Para que esperança no céu? Por isso o amor é o maior dos três. Amor, fé e esperança. Lá em 1 Coríntios 13. Para que esperança? Esperança é importante aqui. Eu tenho que amadurecer a minha esperança na mesma perspectiva do amor aqui. Por quê? Porque esperança é útil aqui para mim. Mas esperança, para que serve esperança no céu? Para nada. Eu vou estar vendo. Eu vou ter esperança do que eu estou vivendo? Não. Para que fé no céu? Não vai precisar de fé no céu. Eu estou vendo. Fé é a certeza, a convicção dos fatos que não se veem. Eu estou vendo. Para que fé? Não precisa de fé. Amor sim. Amor é eterno. Então, eu aqui na terra, quando eu junto tesouros apenas para bens materiais, apenas para casa de praia, para casa de campo, para uma casa melhor, para um carro do ano, para as coisas que eu quero juntar, eu estou juntando tudo isso para quê? Para o fogo. Tudo isso vai virar pó. Tudo isso vai virar cinzas, porque Deus vai destruir o mundo pelo fogo e isso vai ser fogo. Não vai destruir, perdão. Destruir não é no sentido de aniquilar, é de renovar. Certo? Tudo isso vai virar fogo. Ou seja, eu posso querer ter o carro do ano? Claro que eu posso. É pecado, depende do nível, de como você quer ter e como você vai obter. É pecado eu querer uma casa melhor? Claro que não. Eu quero ter uma casa melhor, uma casa maior. Não tem problema nenhum eu almejar isso. Mas entenda, essa casa é uma tenda. O carro que eu tenho é uma tenda. As coisas que eu tenho são passageiras. Eu não vou levar nada disso para o céu. E a minha prioridade é juntar tesouros para o céu.
O que é que eu estou fazendo para edificar a igreja do Senhor? O que é que eu estou fazendo para crescer espiritualmente? O que é que eu estou fazendo para pregar o evangelho? Que eu nasci para isso. Isso é juntar tesouros para o céu. E essa é a nossa prioridade. O que estamos fazendo? A gente tem que se perguntar todos os dias, irmãos. Todos os dias. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro é um pastor e um pregador. Ele está agora fazendo uma aplicação aqui do seu sermão, certo? Qual é a finalidade de uma pregação, de um estudo sem aplicação? Você vê, o mundo vai acabar e Deus vai vir com fogo. Sim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Se você crê que Jesus vai voltar, você tem que levar isso a sério. Se você crê na segunda vinda de Cristo e você não leva isso a sério, você vive uma esquizofrenia teológica. Uma grande esquizofrenia teológica. A gente muitas vezes crê no juízo final, mas a gente brinca com isso quando a gente, por exemplo, não cuida da nossa vida espiritual. Jesus, ele vai voltar. Nós vamos para a glória eterna. Ele vai vingar a injustiça da humanidade. Ele vai vingar o pecado da humanidade. E eu brinco com a minha vida espiritual. Eu fico cada vez mais distante de Deus. Eu vivo um crente esquenta-banco. Nós temos que mudar essa perspectiva, irmãos. Mudar o nosso coração. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado. A gente precisa aguardar a segunda vida com uma grande expectativa. Veja, esperando, versículo 12, e apressando a vinda do dia de Deus. Como assim apressando? Né? É interessante esse termo e é curioso. Esperando, tudo bem, mas apressando? Como é que eu apresso? Deus, ele determinou. Eu não tenho como adiantar um evento na agenda de Deus. Mas essa expressão apressar aqui, ela é muito curiosa, porque eu tenho, se a gente estudou e se tem na palavra de Deus que a concretização da sua segunda vinda é quando todos os eleitos eles forem chamados, né? Qual é a forma de eu apressar isso? É quando eu prego o evangelho como se não houvesse amanhã, né? Qual é a missão da igreja? Deus deu essa missão à igreja. Ou seja, quando a igreja ela terminar o trabalho dela, Jesus vai voltar. Não que Deus esteja condicionado a isso. Ele determinou quando a igreja vai terminar o trabalho e é aí que ele vai voltar. Mas ele condicionou eventos. É a mesma coisa que a soltura de Satanás. É a mesma coisa que a grande tribulação. Nós, amilenistas, acreditamos que vai ter a grande tribulação, soltura de Satanás, que é com a grande tribulação, e aí Jesus vai voltar. Isso precede um pouco a segunda vinda de Cristo. Ou seja, são eventos que vai acontecer, a perseguição da igreja, o anticristo ali antes da segunda vinda do Senhor. E o que é que vai acontecer também antes da segunda vinda do Senhor, que ele determinou na sua agenda, é a pregação para todos os eleitos. Então, vamos apressar a segunda vinda do Senhor, vamos pregar como se não houvesse amanhã. E a gente sabe que ao mesmo tempo, essa é apenas uma expressão aqui, a gente não pode, o Senhor, eita, então quer dizer que vocês terminaram mais cedo, né? Eu posso voltar. Não que Deus seja pego de surpresa dessa forma. Essa é a ideia. Ok? Aqui que ele vai ressaltar. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Sua esperança não é no derretimento do planeta. Isso não é para você, isso é para os ímpios. Certo? Sua esperança não é a destruição de tudo, certo? Não é o juízo que vai cair sobre os ímpios. Sua esperança e a minha esperança tem que ser o encontro com Cristo e a chegada do novo céu e da nova terra. Quando Deus fala em novo céu e nova terra, não significa que ele vai destruir tudo
e que ele vai aniquilar tudo, certo? E como eu disse, é a mesma coisa do dilúvio. No dilúvio, ele não aniquilou, ele vai limpar, ele vai purificar, e nós vamos receber novos céus e nova terra. Amém? Essa é a palavra de Deus. E agora, concluindo os versículos 14 a 18, ele vai dizer assim: por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós que esperamos a volta de Cristo, isso deve impactar as nossas vidas. Como deve impactar as nossas vidas? Nós temos que sempre nos preparar para a segunda vinda de Cristo, como a gente está preparando um convidado para a nossa casa. Quando a gente prepara e a gente... vai vir um tio que a gente há muito tempo não via para a nossa casa. A gente vai botar a melhor roupa, a gente vai preparar a melhor janta, a gente vai se preparar para a vinda de Cristo. Deus está dizendo assim: prepare esse banquete recheado de paz, sem mácula e irrepreensível. Na sua vida, se prepare cada vez mais para a segunda vida de Cristo. É assim que a gente deve se preparar, sem brigar por besteira, em paz. Sem estar se manchando com o pecado, se manchar cada vez menos. Eu sei que é inevitável para a vida da gente, mas se manchar cada vez menos. Ser irrepreensível. Ninguém está falando da gente por besteira, por picuinha. Que a gente possa se preparar para esse grande encontro, para esse grande dia. Versículo 15: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha o próprio Pedro reconhecendo que Paulo, reconhecendo a autoridade das cartas paulinas. Veja que as cartas paulinas já eram vistas como escritura, já na segunda carta de Pedro, certo? Então ele declara essa autenticidade, mesmo sendo coisas complexas, mesmo sendo coisas que são difíceis de entender, segundo o versículo 16. Né? Então ele vai dizer, olha, Paulo, ele escreve coisas complexas, coisas difíceis de entender, mas elas não deixam de ser a palavra do Senhor. Porque Paulo vai destacar muito sobre escatologia, sobre o plano da salvação. Né? Não é fácil ler Romanos, não é fácil ler Tessalonicenses, não é fácil ler muitas cartas de Paulo, que ele entra em coisas complexas ali. E Pedro ele vai reconhecer isso, coisas difíceis que os ignorantes lá, que os instáveis, eles deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Porque o fim dos falsos mestres é igual ao fim dos ímpios, porque eles são ímpios. É a destruição deles. Veja o versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E o versículo 18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nesse conhecimento. É esse conhecimento que nos sustenta. Cabeça e coração. Ortodoxia e piedade. Aquilo que eu acredito, irmãos, vai reger a minha vida. Você acha que Hitler não tinha uma ideologia de vida, o que ele entendia sobre Deus, uma teologia deturpada, mas uma teologia errada? E aquela teologia moveu o coração dele para matar 6 milhões de judeus?
Aquilo que ele acredita, aquela ideologia dele, aquela teologia dele, vai andar junto com o modo de vida. A nossa teologia, ela vai mover as nossas ações. Então que a gente possa fundamentar esse modo de vida da forma correta, olhando a palavra do Senhor. Ortodoxia com piedade, cabeça com coração. E ele conclui aqui com a ortodoxia. Você aguarda a volta de Cristo? Você deseja a volta de Cristo? Isso move o seu coração? Você está preparado para a volta de Cristo? Eu estou preparado para a volta de Cristo? Nós temos que entender isso aí. Você está preparado? Você está prezando a volta de Cristo? Você está apressando a volta de Cristo? Como diz aqui na expressão. Você se tem guardado desse mundo mal? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer, certo? Isso deve mover os nossos corações. Mover cada vez mais. Olha como a carta de Pedro, ela tem muito a nos ensinar. A gente viu sobre os falsos mestres. A gente viu sobre a grandeza da graça de Deus, a relevância das Escrituras e como isso nos influencia no ramo escatológico. Escatológico é o fim de todas as coisas, é a segunda vinda de Cristo, é o julgamento final. E ele vai andando isso, a gente vai ver o quanto João é escatológico, o quanto Judas é escatológico, para a gente finalmente chegar no livro mais escatológico de todos os tempos, que é o livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Próxima semana, se Deus assim permitir, e eu acho que ainda será online, vamos iniciar a primeira epístola de João. Amém? Vamos orar e logo após a oração a gente vai encerrar e depois dessa transmissão vamos lá para o nosso grupo do WhatsApp para os nossos pedidos e agradecimentos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela alegria da salvação. Nos renova a alegria da salvação cada vez mais, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos porque o mundo ele é mau. O mundo ele jaz no maligno. O mundo ele é sedutor. A nossa natureza pecaminosa está aí, mas a tua promessa ela é firme. A tua promessa, a promessa de redenção nos dá a garantia da vida eterna. E nós não vamos passar por esses males pela ira. A ira da tua segunda vinda não cairá sobre nós, mas cairá sobre os ímpios. É verdade que nós vamos passar, se estivermos vivos, pela grande tribulação. É verdade que nós vamos passar por uma série de perseguições pelo anticristo. Mas no dia da tua segunda vida será o desespero dos ímpios e será o alívio da sua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor que é infinito, o Senhor que é majestoso, o Senhor que criou o universo, o Senhor que já o destruiu uma vez e irá destruir novamente. Esse Deus tão poderoso que o Senhor é o mesmo Deus que cuida das nossas vidas. É o mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Nós te pedimos para que o Senhor nos sustente, para que nós possamos ser firmes e estarmos cada vez mais preparados para a tua segunda vinda. Nos abençoa como cristãos, tem misericórdia de nós nesta semana. Nós te agradecemos pela série de PGs durante essa semana. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está nos guardando nessa quarentena. Nós te agradecemos pelas mensagens diárias, porque o Senhor nos guarda com ensino, o Senhor cuida das nossas vidas e o Senhor está sempre conosco, Senhor. O Senhor nos protege, o Senhor é o nosso grande protetor. Tem misericórdia das nossas vidas. E é isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.